Boa noite, pessoal. Na live de hoje eu vou conversar com o Samuel Batista. O Samuel, ele também tem um canal no YouTube que ele fala, boa noite, ele fala sobre vaquejada, ele também tem uns vídeos ensinando passar a volta. É, Ele fala um pouco sobre custo de vaquejada, que eu acho bem bacana, que acho que ninguém tinha comentado sobre isso. E aí a gente vai conversar um pouco sobre como é esse início na vaquejada. É, Ele vai falar um pouco da história dele. Ele começou a criar cavalo, mas só começou a correr esse ano. E eu acho que às vezes acontece isso com várias pessoas. Esperando o Samuel entrar aqui. Ah, acho que ele não conseguiu entrar. Deixa eu tentar mais uma vez. Doutor Guilherme, estou esperando a live com você, viu? Fazer uma conexão Maranhão, Canadá. E também, para avisar vocês, eu vou tentar fazer uma live todo dia, ou às 8 horas, ou ao meio-dia. É, eu tive um pouco de recesso do trabalho e eu estou tendo muito mais tempo para estudar a vaquejada, para praticar no que eu posso. E eu queria muito conversar com vocês. Amanhã eu estava precisando fazer uma live de perguntas e respostas. Seria ótimo pegar a resposta ou pegar as perguntas gerais, talvez eu comece, mas qualquer um de vocês que quiserem entrar na live e perguntar ao vivo, sinta-se à vontade. Eu vou ver ainda qual vai ser o horário melhor, se vai ser meu dia ou às 8 horas. Eu vou tentar fazer até antes de eu começar a trabalhar. Parece que o Samuel não está conseguindo entrar. Bom, enquanto o Samuel não entra, teve algumas perguntas essa semana que às vezes a gente corre boi e a gente, para quem corre boi, algumas coisas são bem simples. Oh, boa noite, Samuel. Boa noite, Aécio. Tudo bom, cara? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu estava explicando para o pessoal um pouco da live que a gente vai falar assim, Certo. de vaquejada, falar como é o início da vaquejada, porque, como você falou, você cria cavalo há 3 anos, mas você começou a correr esse ano. E aí a gente vai Perfeito. discutir um pouco das dúvidas gerais que as pessoas têm quando as pessoas começam correr boi. Falar um pouco do seu canal, que eu achei muito bacana que você tocou num ponto que eu nunca vi, a questão de tem umas questões mais de custo, que a gente sabe que a vaquejada tem muito custo relacionado, não só custo financeiro, mas um custo de tempo também. Exato. É muito legal ver isso. Então, acho que você poderia começar se apresentando, para o pessoal ter mais contexto do que a gente vai conversar. Perfeito, cara. E você prefere que ele chame de Aécio ou Levi? Tanto faz. Aqui o pessoal chama de Levi, Perfeito. que é mais fácil, o último nome. Perfeito. Então, obrigado aí, viu? Desde já agradeço, né, pelo convite, né, que foi através do Elmo Isso. Rodrigues, né, Uhum. que ele, assistindo nossos vídeos, ele entrou em contato e, assim, é uma honra, uma satisfação. Apesar de que já assistia seus vídeos através do YouTube, Uhum. né, que aqui no Aras a gente já chegou até a trocar informações de que eu vi no seu vídeo, né? Uhum. Tem Misael, que é um amigo nosso aqui, que é vaqueiro, que nos Uhum. segue também, está inscrito no seu canal, e a gente já teve a oportunidade de compartilhar já experiências, né, e de informações que vimos no seu canal no YouTube. Bacana, muito bacana. Samuel, então, para introduzir, talvez a gente poderia começar assim. Qual foi o estralo que deu, ou o que foi que fez realmente você começar? Porque você criava, mas por que você começou a correr esse ano? E em seguida, qual foi a maior dificuldade que você teve no começo? Bem, eu tenho uma raiz muito forte sertaneja, né? A minha raiz é muito forte lá de Serra Talhada, e desde criança eu via lá vaqueiros, né, que corria boi no mato, né?
e com aquelas roupas de vaqueiro, o gibão, a perneira, e sempre eu admirei muito, achei muito bonito. Então, acredito que essa raiz sertaneja, quando criança eu já tive cavalo, quando criança, mas eu até falei num vídeo no nosso canal lá, Samuel Moura, né? Aí desde já peço, né, a permissão para estar divulgando nosso canal, Fica à né? vontade. Samuel Moura. E eu falei até no vídeo que quando criança eu tinha umas cabras, aí eu troquei num cavalo, sendo que depois a Cascavel veio a matar meu cavalo. Tanto cavalo lá, tanto animal, encontrou logo de matar o meu. Mas assim, depois de adulto eu tive a oportunidade, que era um sonho que estava guardado, né, no coração, e agora com 40 anos, cara, com 38 anos eu comprei, né, um cavalo, e com esse intuito, com esse sonho de correr boi, de correr vaquejada. Lá em Serra Talhada, um sertão daqui de Pernambuco, lá é muito forte a vaquejada, é a terra de Lampião, né? Para quem não conhece, Serra Talhada é a terra de Lampião, e lá a vaquejada é forte lá, e assim, eu tinha esse sonho de correr boi, comprei um cavalo e não era um manga larga, eu achava que manga larga corria boi, mas eu também tenho um vídeo explicando sobre isso, né? Bacana. Consegui comprar um cavalo com a intenção de correr boi, mas não era de boi. E depois fui trocando, até que hoje, esse ano, graças a Deus, eu consegui adquirir aqui no Aras Pinheiro, e desde já eu quero agradecer também ao pessoal do Aras que está nos assistindo, que eu já pedi para se inscrever no seu canal aí, para se inscrever no Instagram, para assistir nossa live. E obrigado. A galera aí, eu queria agradecer ao pessoal aí do Aras Pinheiro, né, principalmente a Pinheiro, que é uma pessoa fantástica, nosso professor aqui, nosso pai. Ele, preço bastante acessível de cavalo, facilita o animal para a gente que quer iniciar. E assim, foi um divisor de água na minha vida ter encontrado aqui o Aras Pinheiro. Eu confesso a você que foi um divisor de água para mim, para realizar meu sonho. Foi onde eu adquiri meu animal, foi onde eu corri boi, né? Estava correndo boi, aprendi a correr boi com ele na pista, me ensinando, tanto ele como o Felipe, o filho dele, e tantos outros, que eu poderia estar citando os nomes aqui, da galera que está assistindo, o pessoal de lá, que eu, assim, só tenho a agradecer ao pessoal por ter me recebido lá, e a todo o carinho e paciência de ensinar. Tem um ditadozinho que a gente diz aqui, no Aras, que eles dizem aqui, que chegou no Aras tem que correr boi. E eu acho isso fantástico, cara. Chegou lá, tem que correr boi. Eu acho isso muito massa, cara. Pode ser mulher, pode ser menino, pode ser velho, pode ser o que for. Chegou no Aras, tem que correr boi. Então, essa é uma pequena introdução de como eu consegui meu animal e como eu estou muito satisfeito hoje, cara. Correndo boi, graças a Deus começando a derrubar boi, já derrubando boi, e estou muito feliz. Ótimo. E me diz uma coisa, quando você começou, você já era cavaleiro? Cavaleiro, eu quero falar assim, você já sabia andar de cavalo, já celeiro, isso? Você já conseguia correr? Tem um vídeo também no nosso canal onde eu comento sobre isso, né? A importância de ser celeiro para poder aprender a correr boi, né? Isso. E quando eu cheguei no Aras, a primeira coisa que me perguntaram era se eu já andava a cavalo. E eu, como eu andava cavalgada, porque já que eu não tinha um animal de boi, eu digo, pô, então eu vou continuar, vou participar das cavalgadas, pelo menos eu vou ficar celeiro. E tava participando, tava correndo, andando cavalgada e fiquei celeiro. E daí foi onde foi muito importante para mim, porque quando a gente inicia, né, a vaquejada, quando a gente inicia a correr boi, é muito importante que você comece batendo esteira. Né? Você comece de esteira. Porque é justamente para você ficar celeiro, você primeiro ter toda a movimentação do tronco em cima da sela, você descer para pegar o rabo do boi, para trabalhar um boi, né? Lá em cima, na saída dele. Então, assim, é muito importante começar de esteira. É isso que eu sempre digo ao pessoal. Eu pulei etapas. Pulei etapas porque eu já andava a cavalo, já cavalgada, participava de cavalgada, e desde criança eu montava, né? Então, assim, eu pulei essa etapa, mas eu queria dizer aí, aproveitando o espaço, e até pedindo permissão a você para falar aí, para o pessoal que quer começar, ficar celeiro.
começar batendo esteira ali, um cavalinho manso e sem pressa. Tem que passar por essa etapa, porque mais na frente você vai precisar. Eu compartilho a mesma opinião. Uma vez eu abri a caixinha de perguntas e o pessoal perguntou, estou começando, como é que eu deveria começar? E eu acho que esteira seria a melhor forma, a melhor posição para você iniciar. E até para cavalo também, eu penso que seria mais fácil você ensinar o cavalo a correr perto de um boi, ajustar um boi, para depois você começar a exigir dele, para que ele bote velocidade, que ele troque de direção, enfim. E falando nisso, para mim também eu acredito nisso porque eu vi muitos exemplos bons disso. Tem o Júlio Neto, que eu lembro quando eu corria mais tempo na Paraíba, o Júlio Neto começou batendo esteira. Eu não vi ele puxando, ele bate esteira para Vinícius Miranda. Tem o Bruno, que ele foi campeão do PPB agora como na categoria acesso. E o Bruno começou de Serra Branca, acho que muita gente talvez esteja acompanhando conhece. O Bruno começou batendo esteira também, e ele reforçou que esse começo ele bateu para Capacete, que é um vaqueiro de Boa Vista. Eu lembro que o pai dele pagava para ele correr, batendo esteira, só que isso deu uma base para ele saber correr um boi. Teve um cara que comentou, até para você tanger um boi, por exemplo, se você sabe tanger um boi fora da pista, vai te dar uma base dentro da pista, porque tanger boi é mais ou menos contra-intuitivo, se você pensar, é como pilotar uma moto, uma bicicleta. Se você quer ir para a esquerda, você tem que virar o braço direito. E tanger o boi é a mesma coisa, né? Você tem que ir pelo lado esquerdo assim, falando com o boi, para o boi para o lado direito. Se você pensar, talvez fique natural para a gente depois que a gente aprende, mas é contra-intuitivo. E se você tivesse experiência, acho que tudo agrega. Por exemplo, se você for celeiro, igual você falou, se você sabe tanger um boi, já é um ponto a mais. Se você crescer na fazenda, provavelmente você aprendeu a tanger um boi. E você não nasce sabendo, né? Eu lembro que a tanger boi, por exemplo, é uma coisa que é marcante, porque eu não sabia e eu ia colocar os bois para passar com meu pai, pelo amor de Deus, lá pelo outro lado, porque é contra-intuitivo, se você pensar, né? Se você não passar por aquilo, depois que você aprende, ok, é natural, mas é bem contra-intuitivo você ter que ir falar com uma pessoa de um lado para ir para o outro, né? E para resumir, eu acho que esteira seria sem dúvida nenhuma a melhor forma. Como você falou, você pulou uma etapa, mas também você tinha uma base para poder pular uma etapa. Por exemplo, tem um amigo meu, Douglas Vitorino, ele é apaixonado pela vaquejada e ele está começando, e ele está, por exemplo, ele está começando andando. A primeira vez que ele foi na pista, ele foi bater esteira. Então, eu tô achando massa, porque, cara, se o cara não tá nem seguro, ele vai se arriscar muito também. Se não é nem seguro no sela e já vai para uma pista bater esteira, por exemplo, provavelmente vai causar frustração, o cara pode se acidentar ou não, e, enfim, não daria certo, né? E me fala assim, já que você pulou essa etapa, qual foi a primeira dificuldade, a maior dificuldade, assim, que você começou? Cara, a primeira dificuldade, quando você vê, quando você vê o pessoal digitando aí Coca-Cola, é porque sou eu. Ok. Coca-Cola sou eu. Mas assim, é o pessoal do Aras aqui. Mas assim, a minha maior dificuldade, como eu te falei, foi no início para adquirir um cavalo de boi. Essa foi a minha maior dificuldade. Foi onde eu peregrinei um pouco até conseguir um cavalo de boi. Porque você sabe, né? Hoje, assim, infelizmente, como em todo meio, né? Tem aquelas pessoas que só pensam em lucrar com isso, né? Tem os atravessadores, que às vezes a pessoa quer vender um cavalo, o cavalo é X, mas sempre tem um atravessador que ele bota 2X, né? E isso você sabe que é normal, né? Comum, mas graças a Deus, eu através do OLX, eu consegui uma informação, foi de um animal professor que estava à venda, e daí eu fui lá, peguei o endereço, liguei pro cara, fui lá olhar, e quando eu cheguei, era justamente aqui no Aras Pinheiro, que fica aqui em Jaboatão, próximo a Recife, e eu não conhecia, eu criava cavalo,
numa cidade aqui de Gravatá, que era o quê? Era 1 hora de viagem. E eu ia toda semana, eu tinha custo de combustível, custo com alimentação, né? Todo um custo adicional, que isso era ruim, né? Era pesado, ficava pesado, pagava baia e tudo. E aí, quando eu descobri aqui pertinho, eu disse, nossa, eu tenho aqui dentro de casa, aqui, do lado de casa, com pista, com boi. E assim, conheci o pessoal aqui, o pessoal maravilhoso, graças a Deus. Pessoal que, sabe, aquele pessoal que, assim, que te recebe, que quer ver, que o desejo do pessoal é te ver correndo bem, te ver realizado, te ver feliz. Então, foi justamente essa minha dificuldade, foi até chegar no Aras, conheci o Pinheiro, ele me vendeu um cavalo, né, um cavalo acessível, um cavalo professor, hoje de 10 mil, é um cavalo bom de porteira, bom de cancela, um cavalo bom de corrida, um manso de corrida, um cavalo abridor, né, isso assim, eu posso até dizer o valor, foi por 10 mil que eu comprei, então foi um valor assim, dentro da minha realidade, e ele flexibilizou o pagamento, e cara, eu só tenho a agradecer. É como eu disse, foi um divisor de água na minha vida. Então minha maior dificuldade foi chegar a conhecer até o Aras Pinheiro. Quando eu conheci o Aras Pinheiro, aí meu sonho realizou, e hoje estou muito feliz. Mas me fala, beleza, teve a dificuldade até começar a comprar um cavalo, mas depois que comprou um cavalo, você teve alguma dificuldade, pode dizer assim, técnica ou não? Em relação à corrida, né? Você quer dizer, né? Dentro da pista, né? Dentro da pista, a minha maior dificuldade no início era justamente a cancela, né? Era a saída, né? Era a saída do boi, né? Sim. Porque é todo o início ali, né? Onde você tem que ter todo um emocional, né? Trabalhar todo o seu emocional, porque assim, a adrenalina é muito alta. E para quem está iniciando, é visível, né? O medo, até o medo de cair mesmo, de se acidentar. E você está ali, né? Você está mexendo ali com animais, com um boi, um cavalo, né? Que eles também se defendem. Eles estão vivos ali. E você, né? Tem toda aquela adrenalina. E assim, o início foi justamente, a dificuldade foi essa, de pegar o tempo na porteira, de sair no boi, né? Com toda, mas graças a Deus aqui a gente tem uns bois, um boi de passar, que estão mansos, um boi que sai devagarzinho. Aí, a outra dica que eu dou, para quem está começando, saia boi lento, boi devagar. Isso. Não queira sair boi correndo, porque vai dificultar, né, sua corrida. Até então, para quem adicionar em cima disso, tem o Carlinhos, que está até aqui na live, é o meu gerente lá, e ele também está soltando cavalo, e uma das coisas que a gente faz, que ele sempre fez, que é muito valioso para quem está começando, não só para cavalo é bom, pôr uma corda, e a gente amarra no brete, e evita que o boi saia. O boi sai, coloca até o pescoço, só que ele não está livre para sair e ele volta. Então isso para cavalo, para a gente foi um divisor de água, foi uma coisa besta. E cavalo que estava querendo dar mais ou menos um pouquinho bravo na cancela, a gente colocava isso e deixava o cavalo ter aquele contato com o boi, pegar o boi na hora certa, porque às vezes não é só ficar na cancela, que é uma boa cancela, mas saber sair na hora certa, saber sair sem dar impacto. E isso é o cavalo e você, né? Porque não adianta você só colocar na cancela e sair sem fazer o cavalo não deu bravo, mas você pegar o boi errado. A não ser que você queira que o boi saia, né? Que você pega a cabeça e o boi, você quer rodar o boi ali. Mas às vezes a gente tem um boi bom, a gente quer sair a cancela certa, porque vai ajudar, vai ser muito mais fácil a sua carreira. Acho que amarrar uma corda no pescoço do boi e amarrar no brete é uma coisa que ajuda muito os dois, acalmar os dois. Eu lembro que tinha cavalo que ficava, ele era nervoso o cavalo em si, você sentia batendo assim o coração dele. E depois que a gente treinou muito isso, o cavalo, agora chega na cancela, o cavalo não tem mais esse aceleramento que ele tinha no coração. E é algo novo agora que eu aprendi com vocês. Isso aí a gente não faz. A gente não tem essa dinâmica de fazer esse trabalho amarrando o boi. Mas que é bastante interessante. Sim. Eu gostei.
Tem acho que o M. Santana, ele perguntou uma coisa aqui. Eu acho que é, a gente pode até responder no final as perguntas. Samuel, eu e você, no final. Então, M. Santana, acho que a gente vai conversar mais um pouquinho aqui e já já a gente pode parar um pouco para responder as perguntas. Sim, então, fora a cancela. Beleza. Sim, teve um outro ponto Uhum, que é muito forte, que é ir para o pescoço, uhum, né? A questão de ir para o pescoço é que é, né, a hora H, né? aham, Que é todo um diferencial, né? Porque não adianta você ter uma boa cancela, ter uma boa corrida, mas chega na hora da faixa, você, né? Você olha assim para o teu lado esquerdo, tá aquela velocidade daquela pista passando ali, aquela areia, e uhum, você olha na hora de ir para o pescoço. uhum. E eu lembro da minha primeira corrida que eu fui, eu desci o boi, eu vi numa corrida perfeita, tirei cancela, corrida perfeita. Quando chegou na faixa, cadê a coragem de pegar no Você pescoço? congelou? Aí o boi foi e me derrubou. Aí o boi foi e me derrubou, né? Aham. E assim, caiu o boi, caiu eu na faixa, Então, cara, caiu na faixa, o boi é, caiu. eu. E, uma, Uhum, e licença, só uma dica que eu dou, assim, sim, que eu nunca vi ninguém falar nisso. E eu penso, depois que eu botei isso na cabeça, foi que eu vim evoluir em ir para o pescoço. sim, por favor, É compartilhe. olhar para o boi. Olhar para o boi. Hum, Olhe para o boi. Você olhando para a faixa e para o boi. Na hora que você for puxar, olhe para o boi. hum, Você olhe para o boi e não tire a visão do boi. Porque olhando para o boi, onde é que você vai ver aqui que você está puxando e está derrubando e ele está caindo, até para você saltar. uhum, Então, assim, nunca olhe para o seu lado esquerdo. Nunca olhe para o lado esquerdo, para o lado que você está abrindo aqui e puxando. No meu caso, né? aham, No aham, meu caso, então, nunca olhe para o lado esquerdo. Para quem está começando, lógico. Para o uhum, pessoal que já é profissional, isso aí, né? Mas o pessoal que está começando, para puxar, olhe para o boi. É sim, essa a dica que eu dou, né? sim. Espero que É, está sendo valiosa para mim. Espero que ajude alguém aí na hora de puxar. Olhe para o boi. Olhe é, para o boi. isso aí eu não sei, eu não testei ainda, mas uma coisa que eu comecei a pesquisar muito foi essa questão de, beleza, vou correr boi, mas em qualquer esporte tem um certo nervosismo, ansiedade, que vai para o competidor, para qualquer outra coisa. Na verdade, é, falar em público, ou sei lá, você tem entrevista, sempre vai ter ansiedade. E você é humano, não tem como não, acho, não ter isso, né? Mas como controlar isso? E eu comecei a investigar bastante sobre isso, e hoje eu comecei uma sessão na verdade, uma psicóloga do esporte, da Índia, e a primeira coisa que eu perguntei foi isso. O que é que, assim, como é que faz para você se preparar mentalmente para evitar esse congelamento? Porque eu acho que, principalmente quando você começa, e não é só começar a correr, acho que se você corre de um lado e você vai correr do outro e você nunca puxou, é como se você estivesse começando de novo. A não ser que você tenha masterizado mesmo o fundamento, você tem muita consciência de como você faz de um lado e você só vai replicar do outro. Mas mesmo assim, você não tem memória muscular, se você nunca praticou do outro lado, você vai ter ansiedade porque você nunca fez. E aí eu queria compartilhar uma coisa que ela falou para mim e possivelmente vai ajudar as outras pessoas. A primeira coisa ela falou, você tem que treinar fisicamente o movimento, masterizar. E ela é da Índia, porém ela fez mestrado no Canadá e aqui assim, na América do Norte, eu acho que eles têm uma questão que é muito massa no esporte. Que primeiro é essa preparação mental, que ninguém fala, em nenhum esporte no Brasil, eu acho, que é como você controlar a ansiedade, como você ter a mentalidade correta para o esporte. Uhum. E ela, primeiro ela falou essa questão de masterizar, que eles falam assim, de você realmente não aprender uma coisa superficial, mas você saber tudo do esporte que você está fazendo. Por exemplo, dar um esporte de basquete, ou um futebol, por exemplo. Você pode jogar bola no final de semana, mas pode dizer que você quer ser o melhor da pelada do final de semana. Tem várias coisas que você pode tentar praticar e você ficar Memorizar. mestre naquilo, né? Eles têm muito isso aqui na América do Norte, de especializar e ser mestre. E ela falou, cara, a primeira coisa, nem mental
física é você masterizar isso. É você ficar muito bom. Você ter a confiança. Porque quanto mais você fizer, você repetir aquele exercício, você ter a confiança em si, você vai começar a acreditar que você pode fazer. Essa é a primeira coisa. Como é que você faz? Praticando, praticando, praticando. E é uma coisa que elas falam que é never quit, nunca desiste, assim, nunca desiste. Então, põe isso na sua rotina. E a segunda coisa que ela falou foi visualização, que é uma forma de você sentar e praticar, e tem vários estudos. Você senta, fecha o seu olhinho e você imagina você correndo boi lá. Por exemplo, você começando de direita. Você senta e Uhum. imagina toda a situação, você no Aras Pinheiro, no seu cavalo, passando a volta. E quando você começar a sentir que, provavelmente, se você estiver fazendo certo, você vai sentir as emoções, você vai sentir talvez seu coração, se você tem uma certa ansiedade no primeiro boi, você vai ter aquela ansiedade. Você vai sentir como se fossem os seus músculos que você trabalha, se você estiver fazendo a visualização correta. E você tendo uma Uhum. consistência nessa visualização, vai fazer com que você acredite, porque às vezes você tem isso porque você acredita que você não pode fazer. E uma forma de você gerar mais ansiedade, que não é bom, é você começar a olhar e começar a se comparar. Você vê um cara muito bom correndo e você, putz, eu não vou fazer isso. Eu não consigo dar essa lorada. Eu não consigo descer e soltar meu cavalo e pegar um boi forte. Senão você está na disputa e vê aquele boi, sei lá, fazer um boi mestiço fortão, logo no brete. Acaba já faz, não, pelo amor de Deus, não derruba esse boi. Então, É esses verdade. que eles chamam de você fica falando para você mesmo coisas negativas, né? E se você fazer essa visualização, que é uma coisa que você tem que fazer, sei lá, no mínimo ela fala 2, 3 vezes na semana, você se imaginando derrubando um boi da forma ideal que você quer, que você acha correto, isso vai te ajudar bastante nessa hora que, por exemplo, a primeira vez que você for puxar um boi, ou você não tem tanta confiança de puxar um boi, pronto, isso é tipo um divisor de águas. Só que é uma coisa que eu sempre falo, eu falei no vídeo que eu fiz semana passada, você tem que ter constância. Não adianta eu conversei com um cara, e o cara relatou isso, que ele trava, e o cara tem a corrida, pronto, ele tá fazendo uma carreira muito bacana, ele é um locutor, e cara, é engraçado, chega a ser engraçado, porque nos vídeos, quando chega lá, na hora de puxar o boi, ele trava, é como se ele não conseguisse nem se abaixar pelo Entendi. medo, pela ansiedade. Então, se você quiser uma coisa para combater isso, é treinar. Se você não tiver um carro mecânico, treine parado. Se você tem vergonha, vá andar sozinho, pega o seu Eu já vi. cavalo e Interessante que assim, você passa isso pro animal, né? O animal, ele sente que o seu nervosismo. Até você segura na rédea, nas pernas também, ele sente. exatamente, foi uma das coisas que eu me lembro desde pequena. Se você tiver nervoso, você vai passar pro cavalo. O cavalo vai sentir e provavelmente é, ele vai fazer alguma coisa. O cavalo é engraçado, o cavalo sabe, tipo, você monta, bota uma É criança, inteligente. o cavalo pode fazer alguma coisa com a criança não tem um comando, e às vezes tem medo, né? É exatamente isso que Ô, você Levi, falou. e você assim, agora deixa eu te fazer uma pergunta. E você na hora da corrida? Aham. Assim, existe algum segredo seu, algo que você faz para relaxar mais, para diminuir a pressão? Você dá uma volta no cavalo? O que é que você faz? E o que é que Uhum. você diria assim, pessoal, para diminuir essa pressão, para diminuir a adrenalina? Existe algum segredo seu que você faz que dá Cara, certo? por isso que eu comecei a ler sobre psicologia do esporte, porque eu tive uma experiência sensacional em 2019. Eu comecei a meditar e eu ia para o Brasil, eu moro no Canadá, e aí eu sabia Uhum. que ia para o Brasil por questão de visto. E eu comecei a meditar muito e eu comecei a fazer alguns exercícios que na época eu não sabia que era visualização. No que eu aprendi de meditação, tinha uma parte que ele chama de manifesto, e o meu manifesto que eu queria, que eu sabia que o Brasil era tirar prêmio. Então eu só visualizava o quê? Tem umas carreiras minhas que eu gosto e tem umas carreiras muito boas de Alex, do finado Alex Canhotinho de Ouro, que para mim foi sempre referência. Eu tenho ela na mente e eu vejo, se eu fechar o olho, eu consigo ver aquela carreira de Alex. Para mim era uma carreira Uhum. perfeita e deu tudo certo. Então, primeiro meditar já te ajuda, porque meditar e alguns exercícios de meditação, de mindfulness, te traz para o presente.
Então, se você está no presente, você não vai estar preocupado com o futuro, nem o futuro mais próximo, nem o que aconteceu no passado. Isso é a Mas primeira coisa. essa Uhum. sua meditação, ela, ela é durante a corrida, antes de entrar na pista, ou isso já começa uma preparação mental já de um dia seguinte, de um dia anterior, né? No Então, caso de um dia anterior. eu vou te falar os rituais. Eu medito de manhã, assim que eu acordo. É uma coisa que eu faço. Comecei em Aham. 2019. Me faz muito bem. Nem todo dia se você tentar meditar, você já meditou. Nem todo dia é a meditação perfeita que você realmente sente aquele Aham. negócio. Mas, no geral, me ajuda muito. Então, eu acordo, de manhã, a primeira coisa que eu faço é meditar. E meditar é bem simples, é só você fechar seu olhinho, prestar atenção na sua respiração. Um de tipo, tem centenas de tipos de meditação. Você presta atenção Aham. na sua respiração, vai vir pensamento que você não controla, você deixa o pensamento ir, você volta. Isso é meditação. Tem a visualização, certos tipos de visualização que você pode ter para qualquer coisa que você quer alcançar. Se você pratica o esporte, você pode ter uma visualização do esporte para você praticar. E aí eu estava fazendo isso. E aí eu vi duas coisas que fez a diferença para mim nessa Uhum. preparação. Quando eu estava fazendo esse livro que eu li de meditação, a mulher falou: toda vez que você estiver fazendo uma coisa e você começar a olhar para os outros, e começar a se comparar e começar a criticar, tenta pensar na próxima coisa que você tem que fazer. E isso era uma coisa que me acalmou, porque geralmente quando eu ia correr, eu não gostava nem de ver muito o pessoal correndo, porque eu começava a me questionar é, essa fala na minha cabeça, mais ou menos assim: pô, será que eu vou correr bem igual aquele cara que correu bem? Pô, os bois estão correndo demais. Começava essas coisas que eu não controlo, porque eu não controlo o boi, eu não controlo o outro competidor, eu não controlo o juiz. Ah, se o juiz está sendo desrespeitoso, se o locutor está sendo desrespeitoso, tudo isso me Uhum. afetava. Então, eu fui para o Brasil logo depois que eu tinha feito 3, 4 meses dessa meditação, o livro estava fresh na minha mente, estava assim, eu tinha lido fazia pouco tempo. Então, eu cheguei no Uhum. Brasil com essa cabeça melhor. E teve outra coisa que ela falou, que era fazer essa visualização, o manifesto que ela falava, isso fazer antes de você correr. E você visualizar sucesso. Por quê? Tudo que você visualiza, você pensa, volta. Isso é a coisa mais básica que você pode fazer teste para qualquer coisa. Então, se você está ansioso, você tende a essa fala interna da sua cabeça de coisa negativa. Se você pensar em uma coisa negativa, você vai tentar desencadear. É tipo um efeito dominó. Ah, eu tô com medo Entendi. do cavalo. Você passou o cavalo não correu bem. Você também assim, né? Meu cavalo na passada não correu bem, não. Aí você começa. Esse primeiro pensamento vai desencadear em vários outros pensamentos negativos. Então, se você fizer a visualização e você setou na sua cabeça sucesso, ou você visualizou você correndo muito, muito bem nessa corrida, você vai se acalmar, é uma coisa natural. Outra coisa que eu fiz, que ela também ensinou, é, no livro que eu li, que deu muito resultado para mim. Antes de entrar na pista, eu fazia uma respiração 2 vezes, que é expirar 1, 2, 3, 4 e você expira pelo dobro. Isso é só um exercício de mindfulness que vai trazer você para o momento e quando se traz você para o momento, você vai focar na próxima atividade. E foi assim, na primeira corrida que eu fui, cara, eu fui e eu tava olhando pro cara. Assim, às vezes você olha e você critica sem pensar. A gente é humano, é normal. Você olha o cara dando uma pisa no cavalo. O cara, pô, hoje em dia, o cara dando uma pisa no cavalo antes de entrar. Porque, e é normal você criticar, assim, né? E você começa a criticar várias outras coisas. Só que estava muito recente na minha cabeça. Pô, eu tô criticando, tô pensando em alguma coisa externa. Não, eu vou focar para minha próxima coisa. Que a minha próxima coisa eu tinha meditado, estava bem fresh, bem recente na minha cabeça. Eu botando o boi do jeito que eu queria, correndo bem o meu cavalo manso. E aí eu fui Perfeito. fazendo, reprogramando isso. O primeiro passo era, tipo, ela falou: você tem que treinar isso, você como atleta, vaqueiro, você tem que treinar isso em todas as situações da sua vida. Se você não, senão você não vai ficar bom. Nessa questão de foco, por exemplo, de visualizar a coisa perfeita. Então, essa psicóloga do esporte que está me acompanhando, ela falou: cara, todos os exercícios
são para atletas, mas você tem que incorporar na sua vida, para você ficar bom. É exercício. Quanto mais você treinar de criticar ou ver um ponto negativo, na visualização, ela falou, você não pode visualizar você perdendo na sua competição. Nunca. Você tem que visualizar e acreditar, para você internalizar isso, que você tem que visualizar o sucesso. É a sua melhor carreira, é você sentindo nos seus músculos lá, você fazendo a melhor corrida. Então, eu tive 3 corridas no Brasil em 2019 que é coisa surreal. Tipo, eu não conseguia descrever até um certo tempo atrás. Até quando eu comecei a ler uns livros e ver alguns vídeos que o Tiger Woods, por exemplo, descreveu. Para mim, nessas 3 corridas, tinha boi que era como se tivesse o tempo em câmera lenta. Eu estava super focado e eu não estava correndo boi. Isso eu tinha passado quase 10 meses sem correr boi. Eu cheguei e fui para a corrida. Pra você ver, não estava nem treinando. Só que eu estava tão focado, minha mente estava tão boa e eu tinha uma certa memória, porque eu tenho corrido boi antes, entendeu? As coisas mecânicas eu sabia, não desaprendi. E essa coisa de parar o tempo, mais ou menos, é a questão da sua preparação mental e da visualização, que era só mental. Então, parecia que eu estava fazendo automático, eu estava só replicando o que eu estava trabalhando na minha mente. Então, nervosismo, eu acho que é visualização. Você faz visualização antes de correr. Para resumir, acho que eu me delonguei bastante, desculpa. Visualização antes de entrar na, na pista mesmo, bem momentos antes de entrar. Faz uma respiração se você sentir que você está. Principalmente no primeiro boi, uma das É, coisas. É normal em todo primeiro boi é esporte. terrível, né? É o primeiro boi, é o primeiro chute no futebol, é a primeira cesta no basquete. Sei lá, basquete você tem que fazer a cesta de 3, é a melhor coisa para o jogador. Você entra, se você errou aquela primeira cesta de 3, você já perdeu a confiança de fazer cesta de 3 pro restante do jogo, né? E acho que a mesma coisa é com a vaquejada. Então, se você se preparar bem, bem mesmo, e tá calmo para o primeiro boi se fazer bem feito, os outros bois vai ser, tipo, já passa aquele nervosismo, aquela apreensão de ter que fazer o primeiro boi, né? Então, para resumir, Corre eu de que acho que seria lado? isso. Uhum. Você corre de que lado? Eu corro de esquerda e só vou complementar, vou me alongar mais um pouquinho. Acho que o que mais me incentivou a estudar mais e mais, isso, essa questão da vaquejada, foi porque eu quero correr de direita bem. Porque meu pai tem cavalo dos dois lados, sempre teve, e me frustra chegar lá, se meu cavalo de esquerda não estiver correndo bem, eu não posso pegar uma máquina de direita que está lá parada, porque eu não me confio ir de direita para correr. Entendi, entendi. E essa era uma das perguntas, né? Se você corre dos dois lados, e qual a sua preferência? Mas você já respondeu. Bom, assim, esquerda eu sou confortável. Eu vou montar em qualquer cavalo e vou correr. É, de direita, eu não sou confortável, eu não vou mentir, não vou chegar aqui e dizer, não, sou super vaqueiro de direita. E, para falar a verdade, tem poucos vaqueiros que correm bem dos dois lados, que tem o mesmo nível técnico dos dois lados. Até no profissional, se você for ver. E eu acho que é interessante demais, é um super custo de oportunidade, principalmente para quem é vaqueiro. Para mim é um custo de oportunidade porque eu tenho um cavalo dos dois lados, então eu perco a oportunidade de, às vezes, sair de direita no cavalo tão bom quanto de esquerda que eu tenho em casa. Mas a esquerda eu sou confortável, mas eu adoraria. Meu próximo objetivo é tirar um prêmio de direita. Boa. Ô, Levi, teve uma pergunta aí de Uhum, uma pessoa que está nos assistindo. uhum, Ele perguntou para você responder a pergunta dele. Acho que foi você. tá. Eu acho que ele perguntou se Uhum. você, sendo do Canadá, como foi que você começou a correr vaquejada aqui? Eu acho que foi essa a pergunta dele. Ah, tá Se ótimo. não me engano. Então bora parar um pouco aqui e responder. Bom, eu comecei a correr em 2004, 2003, mais ou menos, mas eu sempre andei de cavalo. Meu pai Áureo Levi, e ele corria, ele teve um vaqueiro que foi muito famoso nos meus 94 a 96, que foi Edivande Sumer. Tinha um cavalo racho, que foi muito conhecido para quem é antigo. Ele ganhou vários e vários carros, ele ganhou várias motos. E meu pai corria, e meu pai parou um tempo, e quando eu tinha 14, 15 anos, meu pai voltou. Tinha um cavalo professor, como você falou, um cavalo mais velho lá que está na fazenda. E aí eu comecei mais ou menos nesse 2004, 2005. Mas eu sempre fui eu adorava fazenda. Então,
Infelizmente, naquela época, nem você tem a mentalidade, eu não tinha a mentalidade igual hoje, por exemplo. Tem YouTube, tem tudo que dá para você pegar informação, como aprender. E naquele tempo eu não tinha, eu comecei, por isso que eu acho que hoje, por exemplo, eu não tenho um nível de um vaqueiro tipo Zé Barreto, um Daniel Lira, ou sei lá, o Gera Guerra, que começou como amador, hoje é profissional, né? Mas eu comecei em 2003, 2004, eu moro no Canadá faz 3 anos, é recente que eu vim para cá. Então, antes, mesmo assim, eu parei um pouco tempo de correr, porque eu mudei da Paraíba para o Pará para trabalhar e lá não tinha cavalo. A minha fazenda é próxima a Boa Vista, na Paraíba, perto de Campina Grande. E eu corri muito pouco nesse tempo que eu me mudei para o Pará. Então, mais ou menos, quase eu parei. Eu só corri quando eu voltava para Campina Grande. E acho que tem uma pergunta também do, do Emerson Tana. É possível correr cavalo, é possível correr vaquejado com outras raças? Eu acho que sim, tem até aquele crioulo, tem alguns cavalos crioulos que eu já vi correr. Tinha um pessoal de Taperoá, o Joaquim, que ele criava um cavalo crioulo e é um cavalo muito bom de direito, um cavalo de um porte médio. Tem um Pentecost, né? Tem Pente Rossi também. Pente Rossi às vezes mescla um pouco com É mais quadrilha, justo. né? É. E também tem cavalo PO de corrida que principalmente o pessoal antigo gostava bastante desses cavalos mais de puro sangue de corrida, né? Que eram cavalos de velocidade e de resistência, mas eu acho que é Inglesado, né? possível. Tem outra Sangue pergunta aqui. inglês. Como praticar? Pergunta muito boa essa. Como praticar para afundar a mão na hora de derrubar o boi? Bom, eu tenho uma opinião bem pessoal quanto a isso, que é o seguinte: se você analisar uma carreira de boi, o pessoal fala muito essa questão de afundar a mão, né? Mas se você analisar como é que um boi cai, e é bom vocês até olhar umas disputas dos bois pretos, que é muito legal ver como é que o boi cai, assim, qual a ciência mais ou menos, né? Eu acho que o cavalo tem que colocar velocidade. Hoje em dia tem muita questão de se o cavalo for abridor, se o cavalo não sair antes do primeiro carro, o cavalo não é bom. Isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acho massa, é lindo o cavalo que abre, sem dúvida nenhuma. Só que é bem importante que o cavalo tenha velocidade, ele angule e corra. Porque o que vai fazer você deslocar e tirar aquele peso todinho no chão é você ter uma força para frente, né? Então, se você quer empurrar alguma coisa, é mais fácil você empurrar assim ou você empurrar assim, para aquela coisa ir para frente. Talvez você empurrando assim, você vai aplicar menos força, né? E essa questão de afundar a mão, cara, se o seu cavalinho bota velocidade, não angulou nada, e ele não passou do boi, é muito difícil você, Derrubar na como munheca. derrubar na munheca. Às vezes eu vejo o pessoal falando, porque tu tirou com a mão alta. Beleza, mas será que eu baixando a mão eu iria fazer o boi se o meu cavalo não tivesse passado? Às vezes não foi um erro, porque é um erro bem comum. E, por exemplo, tem um cavalo que eu corro que às vezes ele quer ir um pouquinho antes da faixa e ele baixa a cabeça. E aí a pessoa vem, ou eu mesmo, ou a pessoa que corre nele, vem dar um toque aqui na hora do cavalo sair. O cavalo se perde na saída. Uma das coisas que eu não acho legal, que até eu faço, eu evito, é dar toque, principalmente na hora de sair. Então, se eu dei esse toque, o cavalo perdeu a saída. Será que baixar a mão resolve? Assim, é uma coisa que eu não sei se é tão efetivo, se é melhor prestar atenção em baixar a mão, ou seria melhor prestar atenção em chegar no meu cavalo de forma acomodada, e se ele quiser ir, eu segurar ele de alguma forma e deixar que ele corra, focar Ô, mais Levi, nisso do que baixar a mão. Aí eu não sei, mas aí você poderia expor sua opinião também quanto a isso. Levi, assim, a pergunta é como praticar, né? Eu acho que até para você praticar isso, você praticar puxar dando uma saca, né? Você tem que dar uma saca, você tem que praticar. Uma certa vez eu fui correr e eu tive dificuldade em segurar o boi de pescoço segurar e puxar. Justamente, até Marquinho, ele está até nos assistindo aqui. Marquinho disse, sabe por que acontece isso? Porque você não treina em casa da saca no boi.
Uhum. Você não vai para o pescoço treinando. Então Sim. você tem que treinar indo para o pescoço do boi, segurando, dando saca. Uhum. Porque quando for para a corrida, você ter coragem de segurar. Sim. Então, assim, mas na hora da saca, para você dar, né, praticar, para afundar a mão, porque a gente chama que dar um burro para baixo aqui, né, Uhum. para deslocar o boi, até para você praticar isso é difícil. É, Eu acho que até para praticar isso é difícil. eu vou até esclarecer para, assim, o Vitor perguntou, não é que eu falo assim, que você não tem que botar o boi pro chão, você tem que botar. O Rafael Rodrigues está aqui, ele monta para Ramígel. Para mim, Ramígel é um vaqueiro extraordinário de Patos. Não sei se você conhece. É um vaqueiro Não. mais antigo e hoje ele continua correndo e continua correndo no mesmo nível técnico, corre dos dois Que lados. bom. E tem o Ramígel e tem o Walter Xavier, que eu acho muito massa, que eles fazem o quê? O Walter Xavier, ele sempre libera muito o cavalo, deixa o cavalo pegar velocidade e ele faz o boi. Só que, assim, eu não sei se talvez isso seja afundar a mão, mas o mais importante eu acho que ele fez antes, que ele deixou o cavalo dele correr. E aí, ele afundando a mão muito ou não, não sei se vai fazer tanta diferença. Mas às vezes você afunda a mão porque ele segura, ele tá bem é, segurado aqui no pescoço do cavalo e ele desce mais um pouco. Então talvez isso seja afundar a mão. Mas se a gente fosse priorizar, eu priorizaria, por exemplo, se eu analisar o Walter Xavier, que eu acho muito massa o Walter Xavier e o Mich Xavier correndo, eles botam um boi muito fácil. Eu acho muito massa que o Walter, ele deixa os cavalos dele correr. Ele vem aqui assim, ele deixa descendo aqui, e quando o cavalo está aberto, ele dá aquela saca. Então talvez isso seja o afundar a mão, mas assim, eu não sei se eu priorizaria pensar nisso, em afundar a mão, ou deixar o meu cavalo correr para que ele passe do boi e aí desloque o boi. Entendeu? Entendi. Ô, Levi, eu foco muito nos meus vídeos e foco assim em tudo que eu passo pela internet para o pessoal que está iniciando. Uhum, E dentro desse contexto, assim, o pessoal que está começando, está iniciando, eu queria te perguntar assim a você, o uhum, que é que você acha dos custos, né, dessas corridas, né, de toda a logística, né, adicionais que tem, com caminhão, com hospedagem, alimentação, tudo. uhum, Esse pessoal que está iniciando assim, o que é que você diria para esse pessoal assim, para não desmotivar até eles, né? uhum, Porque nós sabemos que é um custo muito alto, né? E tem um paradigma, né? Existe, né? O pessoal fala muito aí que vaquejada é esporte rico, né? uhum, E assim, eu penso muito nesse pessoal que quer entrar para o mundo da vaquejada, que quer começar a correr boi, que tem um sonho, como eu tenho, né? Como uhum, eu tive o sonho de ter um cavalo de boi e tudo. E isso tudo, né? No início a gente tinha um certo medo, o cavalo, esporte rico, esporte rico. uhum, E eu queria, assim, que você comentasse sobre isso para esse pessoal que está nos assistindo, uhum. né? Que tem um sonho de correr e de ir para a corrida. Bom, você foi certo no ponto, eu acho que isso é um esporte caro, a gente não pode negar. Principalmente para o nordestino, se você não tem um poder aquisitivo, é um esporte caro. Porém, tem outra coisa que a gente pode pensar de outra forma. É um esporte caro, só que hoje em dia tem poucas formas de se praticar a vaquejada. Porque ninguém tentou outras formas. Então, por exemplo, bora lá, eu tenho um cavalo, e eu não tenho uma pista, por exemplo, para correr. Então, quanto menos boi eu puxar, menos eu vou estar preparado, né? Mas bora dizer que eu tenho esse cavalo. Eu já vi um vídeo, eu achei massa e eu fiz isso na minha fazenda com o Carlinhos que está aqui na live. Eu levei uma queda, mas no começo, mas vale a pena. Cara, você não pode puxar um boi, você não tem pista, mas às vezes você tem um areião, você tem um rio. O que é que custa você encher um saco, botar uma corda grande e você vir galopando seu cavalo e você se pendurar? Não é uma forma, não. O cavalo sabe se ele está puxando um boi ou um saco. Não. E bora dizer que o treinamento é para você, vaqueiro, né? Então, eu acho que hoje, principalmente porque a vaquejada não foi muito desafiada, não foi muito discutida. Hoje, praticar para um vaqueiro é o cara entrar na pista, e aí eu sou contra isso, que é sempre o quê? Tira o boi do mesmo jeito,
O cara não sabe fazer a cancela. Em vez dele treinar a cancela, ele tira o boi. O cara dá bravo na cancela, ele desce do mesmo jeito. E todos os boi é descer e escantear. Então, eu acho que para quem não tem recurso, eu acho que para quem quer, o cara vai arrumar um jeito. Só que como na vaquejada tem muita aquela questão de a mentalidade mais fechada, a maioria das pessoas não escuta. Ninguém fala em treinamento de vaqueiro igual tá? E você falando que eu acho que é super importante. Tem várias coisas que a gente poderia treinar isoladamente para ser um vaqueiro melhor. Igual você falou, a volta, você tem um vídeo passando a volta. O cara que não tem uma pista não poderia puxar um saco no areião? Podia, com certeza. O cara não pode, não tem boi para puxar, o cara não pode deixar o cavalo dele paradinho, pede pro amigo segurar e treinar se pegar. Quanto mais ele masterizar aquele movimento, ele não vai ter mais confiança nele mesmo, vai evitar aquela travada que a gente tem, porque a gente não tem experiência, que é normal. Exatamente. Bom, os custos, eu acho que, eu não sei se tem como baixar, porque a gente pode falar que a gente é vaqueiro, a gente está falando do nosso lado, mas para quem faz competição, quanto é um boi hoje? Quanto é alugar um boi, sei lá, 10 arroba hoje, um boi de disputa de 18 arrobas? É muito caro e é um esporte que precisa disso. Eu não sei se teria um jeito de a gente ter uma vaquejada sem boi, sem cavalo, sem toda aquela infraestrutura, né? Aham. Agora, bom, eu não sei como otimizar esses custos. Eu não tenho uma resposta para isso, porque as coisas estão ficando cada vez mais caras, boi é cada dia mais caro, um bezerro por R$ 3.000 é um negócio de doido. E, enfim, esses custos eu não sei como otimizar. Assim, você pode otimizar como ir, por exemplo, para quem começa e não tem um caminhão, mas tem um amigo, tem um frete. Uma coisa que eu acho muito massa é essas ligas ou campeonatos regionais, porque já é caro assim. Aí você vai lá andar 300 quilômetros. Quanto é o frete disso? Quantos dias você vai ficar fora? Uma corrida grande você sai na terça-feira, porque começa na quarta. Então, eu acho muito massa essas ligas, esses campeonatos, né, que são regionais, por exemplo, na Paraíba ou perto de Recife. E Uhum. tem até perto da minha fazenda, que é do Cariri. Eu acho massa porque, pô, eu crio, eu não tenho toda essa condição de viajar, mas se eu puder ir 2 corridas por mês, que são próximos a mim, talvez caiba. E não caiba eu ir uma grande, onde eu vou andar 300 quilômetros e assim é R$ 1.200. E outra coisa, para custo, para finalizar, eu acho que a pessoa deveria se preparar mais em casa. Programar. O cara, por exemplo, não, eu vou para a corrida do PPB. PPB é ótimo, não estou falando PPB, mas tem um custo para ir para PPB e ir para uma corrida na liga, né? O cara falou, não, eu quero ir para PPB, mas o cara não sabe se pegar, por exemplo, tá congelando, né? O cara não sabe se pegar no cavalo ainda. Cara, não é melhor talvez ele perder só essa corrida e fazer um cavalo mecânico na casa dele e treinar, entendeu? E o cara Verdade. treina, fica bom. Pô, não fui esse mês pro PPB, mas eu vou na minha regional e eu vou fazer todo dia treinar e aí eu vou tirar um prêmio. Eu vou ter mais chance, ou eu não vou travar. Porque desanima, imagina, é caro, você não evolui, não tem muito essa metodologia ainda. Vai ter para você seguir o treinamento. E, enfim, eu acho que quem quer dá um jeito. Eu acho muito massa o vídeo do menino. Tá já acabando a live, vai dar 1 hora, mas tem um vídeo do menino treinando a rede. E quando ele me mandou aquele vídeo, ele, essa eu tô treinando. Eu vibrei, eu falei, puta que pariu. Tem muita gente que corre 10 anos, o cara tem os cavalos bons pra danado, mas o cara não vai nem na fazenda dele, ou quando vai, o cara, não, eu não gosto de andar, não. Que tem esse, eu só monto na corrida. Verdade. Aí eu vi o cara, pô, o Francisco me mandou, Aécio, na rede, tô treinando, não sei o quê, e ele, cara, dando o jeito dele de treinar se pegar no cavalo, entendeu? Verdade. Então eu acho que para o Entendi. custo, usar a criatividade, eu sempre tentando mostrar no meu canal formas de treinar, porque eu acho que tem várias coisas que você pode treinar em casa, igual se inspirando no Francisco. A volta, eu tenho um protetor aqui, eu passo todo dia. Enfim, resumir, eu acho que seria isso. É você querer, e tem muito jeito ainda.
de treinar que a gente não descobriu ou não foi exposto ainda, para quem não É tem essa verdade. condição toda. Ô, Levi, tenho 3 perguntinhas, eu vou resumir bem ela. Eu Tá. vou resumir bem ela para você responder bem rapidinho, porque está Aham. finalizando. Isso. A primeira seria quantas vezes, né? Porque o pessoal que está assistindo, que está iniciando, eu sempre penso nesse pessoal Sim. que está Uhum. iniciando. Sempre eu penso nesse pessoal. Quantas vezes ele deve treinar na semana? Uhum. Quantos bois ele deve tirar numa passada, numa esfregada, não sei como é que vocês chamam aí, Uhum. e quantos bois passa, né? E assim, em relação a treinar, a sua opinião em relação ao pessoal treinar a trabalhar o boi em cima, na saída, porque às vezes, muitas das vezes, a gente só desce o boi na corrida, né? Para Uhum. trabalhar a corrida, mas a gente esquece de trabalhar o boi lá em cima. Uhum. Porque muitas das vezes na corrida, o gado, principalmente o Nelore, né, a gente sabe que é um gado que briga muito quando sai, e ele brigando, né, Uhum. ele muitas vezes tem que trabalhar ele lá em cima. Às vezes a gente não treina isso em casa. Não. Aí quando lá em cima, para trabalhar o boi, a gente sente dificuldade. Então eu queria que você falasse isso aí, quantas vezes passar o boi, quantas vezes por semana, quantos bois, Aham. e, e esse treino lá em cima de trabalhar o boi lá em cima. Bom, primeiro, eu não vou ter tempo, eu acho que vai acabar em 1 hora, logo, logo. Eu vou ter que escolher o que eu vou responder, mas de antemão eu concordo totalmente com o que você falou. O Praxedes do Rose Coach, ele tem bem isso, que é você trabalhar o que você faz na vaquejada. E meu pensamento sobre treinamento de vaqueiro é você tem que trabalhar o que você vai fazer na corrida de boi. É o que você falou, por exemplo. Trabalhar ou treinar você trabalhar um boi na saída se ele sair errado. Então, isso eu concordo 100%. Eu acho que é muito relativo a questão de quantas vezes você deveria treinar, porque depende da sua rotina, depende da sua vontade. Porque, sei lá, tem cara que vai correr só por status, sei lá, corre há 10 anos, o cara nunca passou daquilo que ele faz e ele não tá nem aí. Mas, por exemplo, como você que está aqui e está compartilhando várias coisas que você está fazendo, você quer crescer. Então, tem várias coisas que eu acho que você pode incorporar, que é o que eu penso, é pequenos passos, que você pode incorporar na sua rotina, que você vai fazer na carreira de boi, que você pode fazer até em casa. O melhor exemplo é a volta, todo mundo pode fazer. O movimento de você sair, por que não, eu posso fazer numa cadeira. E isso vai depender da sua vontade. Quanto mais você treinar, e você começando com a coisa mecânica, os movimentos, e não esquecer da preparação mental, cara. Eu acho que a preparação mental, principalmente para vaquejada, é fundamental. Eu acho que a gente não vai ter mais tempo, porque provavelmente o Instagram vai cortar. Em 1 hora a gente vai ter que conversar outra vez. E vocês, se vocês quiserem mais bate-papo como esse, e por favor, acho que amanhã eu vou fazer uma live ou meio-dia, ou mais ou menos às 7 horas de novo, que vai ser com pergunta. Quem quiser entrar e perguntar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Levi. Um Muito obrigado, abraço. cara. Um Até mais. abraço, meu irmão. Tchau, tchau.